Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo, o nosso último vídeo dessa disciplina nesse semestre. Vamos encerrar a discussão das agências controladoras e hoje a gente discute então a agência educacional. Tá? O Skinner começa o texto com uma analogia, uma anedota, não sei, que eu particularmente gosto bastante. Ele fala o seguinte, ele está falando, lógico, para um público de alunos dos Estados Unidos. Então ele vai falar, olha, aqui nos Estados Unidos, se você pedir sal corretamente em francês, você ganha uma nota 10. Se você pede sal em bom francês na França, você recebe sal. Essa é a diferença na relação da natureza do controle educacional. A educação ela vai se configurar como o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para os outros no futuro. E que posteriormente, nessas contingências futuras, que o sujeito vai se deparar e emitir determinado comportamento, ele será então reforçado. Então, como isso que ele vai falar, os reforços eles são arranjados pela agência com o propósito de condicionamento. Eu não gosto do termo não, mas com a ideia de estabelecimento de repertório comportamental. Há uma ênfase na aquisição do comportamento, ao invés de uma ênfase na manutenção desse comportamento. Então, a agência educacional, o uso do reforço educacional, faz certas formas de comportamento se tornarem mais prováveis em determinadas circunstâncias. Quando a agência prepara o indivíduo para situações que ainda não ocorreram, os comportamentos discriminados, os responderes discriminados são colocados sob controle de estímulos que ocorrerão nessas situações futuras. Então a ideia básica é estabelecer um repertório discriminado, ou seja, um controle discriminativo para que, externo ao contexto educacional, quando diante desses eventos antecedentes controladores, o indivíduo tenha repertório comportamental para emitir. Diante de vou levar dois abacaxis, onde cada um custa, sei lá, R$5, eu tenho o repertório comportamental adequado de entregar uma nota de R$10 para comprar esses 2 abacaxis. Então, a agência educacional implementa repertórios sob controle discriminativo para que, quando diante desses SDs externos ao ambiente educacional, o organismo seja capaz de emitir comportamentos adequados no sentido de comportamentos que gerem consequências reforçadoras para o indivíduo em função de contingências sociais implementadas externamente ao ambiente educacional. Ou seja, o Skinner fala uma frase bem forte, mas que faz muito sentido. A educação não teria sentido se outras consequências, se consequências externas para o comportamento estabelecido pela agência educacional não existisse. A existência da agência educacional é decorrente da existência de contingências que exigem, contingências externas ao contexto educacional, que exigem determinados repertórios comportamentais. E aí eu tenho a agência educacional como uma instância que implementa esses repertórios comportamentais. E aí, essas contingências externas,
elas ficam responsáveis pela manutenção do comportamento estabelecido na agência educacional. Então, o indivíduo o indivíduo tem repertório comportamental implementado pela agência educacional e as contingências externas ao ambiente educacional mantêm esse comportamento. Na ausência dessas contingências, esse comportamento acaba se perdendo. Isso explica, por exemplo, por que uma parcela considerável daquilo que nós aprendemos na escola é provável que hoje nós não tenhamos capacidade de emitir padrões de resposta. Por quê? Porque não fomos expostos a um ambiente externo à agência educacional que exigisse esse repertório comportamental. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia como fazer mais uma estequiometria em química. Alguém que foi para o curso de farmácia faz isso com o pé nas costas. Que é formado em farmácia, ele tem externo ao ambiente dele, ao ambiente educacional, ele tem contingências que mantêm esse repertório comportamental. Tá? Isso que eu ia falar, olha, várias instâncias podem funcionar como agência educacional. Basta fazer uso dessa ideia de reforçadores arbitrários, ou seja, esses reforçadores que não são os reforçadores decorrentes da contingência externa, mas passam a ser elementos que dentro da agência educacional vão ser utilizados como forma de incremento do comportamento. Tá? Então, toda instância que fizer uso dessas consequências arbitrárias com o intuito de implementar comportamento pode ser entendido como agente educacional. A família, o Skinner vai falar, a família pode ser, quando eu estou ensinando minha filha a andar e ela sai do ponto A ao ponto B, e na hora que ela faz esse trajeto, eu jogo ela para cima, faço buzuzu na bochecha, faço festa, brinco, beijo. Essas consequências não são as consequências naturais do comportamento de andar. As consequências naturais do comportamento de andar é se deslocar de um ponto a outro, é ter algo, sei lá, se essa caneta é reforçadora, mas ela está distante, o comportamento de andar tem como consequência natural essa caneta se aproximar de mim. Tá? Então percebam, quando eu faço festa lá com minha filha na hora que ela anda, eu estou usando de reforçadores arbitrários, não naturais, com o intuito de implementar. Na hora que o comportamento está implementado, a consequência natural, ou seja, o se aproximar do biscoito, mantém o comportamento de andar. Não preciso mais da festa que eu faço. O Skinner usa o exemplo que eu gosto, que é da pessoa aprendendo a jogar tênis. Na hora que ela está aprendendo, o professor vai lá e fica falando para ela, ela não tem repertório comportamental para jogar adequadamente. Então o professor fala, isso, muito bem, certo, conserta isso, conserta aquilo outro. Uma série de consequências arbitrárias do movimento de acertar com a raquete a bolinha. A consequência natural do movimento de acertar a raquete, de acertar a bolinha com a raquete, é a bolinha atravessar a rede e ir para o outro lado do outro campo, o campo do adversário. Inicialmente, esse repertório é nulo. Então, o uso de reforçadores arbitrários cumpriu a função de implementar, para a partir do momento que estiver implementado, consequências naturais mantenham. Ou seja, eu faço o movimento e a bolinha cai onde ela deveria cair. Tá? Então, voltando, a família pode se configurar uma agência educacional. De novo, dependendo da forma como ela planeja a contingência. Tá? E ela faz isso por quê? Porque é reforçador. Reforçador para pai, mãe, sei lá, a filha tá andando por diferentes motivos. Primeiro você tem um ambiente social que coloca no pai, na mãe,
o repertório comportamental de educar filho, coloca o desempenho do filho como instância reforçadora, seja pelo simples agir, mas isso está dado na relação com o ambiente social. Fora isso, o fato da minha filha conseguir andar agora, eu, na hora que estiver passeando com ela, eu não preciso carregar ela, mais mochila, mais brinquedo, mais bicicleta. Agora eu não preciso mais carregá-la, eu continuo carregando, tá? Mas acaba que tem aí um elemento reforçador embutido, por exemplo, uma lógica de reforço negativo, tá? Beleza. A instituição educacional, que isso que vai discutir, vai falar, olha, primeiro, vamos entender como ela se compõe, tá? Então eu tenho na educação uma profissão. Se ela é uma profissão, eu tenho reforçadores econômicos envolvidos aí, tá? Como em boa parte das profissões, reforçadores grupais, éticos, são importantes. O ensinar não é meramente um trabalho, é algo digno de se fazer. Então, nesse sentido, você tem uma série de reforçadores sociais por se inserir como membro controlador da agência educacional, por ser professor, por exemplo. Agora, a gente tem que entender por que cargas d'água que esse comportamento é um comportamento digno de ser apresentado. Pelo mesmo motivo que pai e mãe ensina a criança a andar. Ela paga ou aprova o desempenho do professor, porque o desempenho da criança em função do planejamento de contingência do professor é reforçador para pai e mãe. Tá, vamos pensar agora os reforçadores educacionais, ou seja, essa coisa do reforço arbitrário. Eu vou ter ali boas notas, promoções de diploma, aprovação, tá? Esses eventos são os eventos que normalmente a agência educacional manipula, tá? Mas inicialmente um 10 ele não quer dizer muita coisa, tá? Um diploma não quer dizer muita coisa. Se eu chegar para minha filha mais velha de 8 anos, se eu falar que ela tirou 10, beleza, já é reforçador. Agora para minha filha de 2, 3, 10 não quer dizer absolutamente nada para ela, tá? Então você vai tendo primeiro uma transição de elementos reforçadores. Por exemplo, você pega lá no início da pré-escola, você vai ter um professor que coloca uma carinha sorrindo no desenho da criança e escreve "você brilhou", um solzinho sorrindo. Isso são estímulos que têm uma saliência maior. A criança já tem experiência com esses eventos, tá? Gradativamente você vai tendo um processo de transferência de função reforçadora. A carinha sorrindo do sol, junto com "você brilhou", vai ter agora a nota junto. Quando a nota é alta, o solzinho "você brilhou" está lá presente. Quando a nota é baixa, o solzinho "você brilhou" não está presente. Então você vai tendo gradativamente uma atribuição de valor de reforço. Para além disso, logicamente, você tem contingências externas à agência escolar que vão também atrelando eventos reforçadores a esses reforços arbitrários. Eu chego na minha casa e falo: "mamãe, tirei um 10.
E aí eu ganho beijo, ganho presentes, coloco a minha prova na geladeira para todo mundo poder ver. Então, essa... E a outra, eu tirei a nota baixa, tá de castigo, não tem mesada, e atrelo um caráter aversivo para notas baixas, por exemplo. Então, você vai ter, em conjunto com a prática educacional, outras agências, no caso que a gente usou exemplo, agência familiar, que vai auxiliando a transferir valor reforçador para esses reforços arbitrários. Faz isso por quê? Porque o comportamento decorrente da agência educacional é reforçador para a agência familiar. Tá? As punições escolares, tá? Que na época dos meus pais, dos meus avós, dos avós de vocês, dos bisavós de vocês, você tinha ali a coisa da estimulação aversiva física, né? A palmatória e coisas do tipo. Hoje em dia, essas punições mais físicas não estão mais tão presentes assim na agência educacional. Mas, por outro lado, na medida em que eu disponibilizo reforçadores positivos, eu também tenho condição de retirá-los. Então, a retirada da aprovação, a retirada da afeição por parte do professor. Isso quer dizer que há uma mudança, da mesma forma que a gente discutiu isso na economia, há uma mudança no controle, mas não no tipo de controle. Continua o controle aversivo. O que mudou foi qual o controle aversivo usado. Antes o aluno evitava a palmatória, hoje ele evita perda de aprovação. Esse uso de controle aversivo, ele acaba tendo um efeito colateral. O controle aversivo claramente tem um controle, gera subprodutos não desejados por controlador, e a gente está careca de saber do tanto de padrões comportamentais muitas vezes problemáticos que vão ocorrer dentro do contexto educacional. Matar a aula, padrões mais agressivos no contexto educacional, o conversar, as algazarras que vão acontecendo, todos não deixam de ser decorrência de prática de controle aversivo, porque se fosse simplesmente tudo reforçador ali dentro, o aluno se engajava sem grandes problemas. Então, o que a gente tem? Houve uma eliminação do controle aversivo mais físico e não houve substituição. O que houve foi a inserção de um controle por reforço positivo, mas de uma forma que ele acaba exercendo também condições de reforço negativo pela sua própria retirada. Os reforçadores inerentes à educação acabaram se perdendo, né, ao longo da história. Há algumas décadas para trás era simplesmente se formar em um curso superior que você vai ter grana pro resto da vida. Hoje em dia a coisa não é bem tão simples assim. Então você tem toda uma configuração de condição aversiva dentro do contexto educacional. Isso vai ainda ampliando aqueles elementos, aqueles efeitos colaterais que a gente estava discutindo agora mesmo. E aí o que você vai ter? Você vai ter uma tentativa não mais de gerar comportamentos que levam a consequências reforçadoras, mas tornar o contexto educacional reforçador. Você vai ter ali livros didáticos mais atrativos, laboratórios, excursões, recursos audiovisuais, professores que são praticamente atores fazendo graça e coisas do tipo. Esses eventos, essas estratégias são importantes? Lógico que são. Tornar o ambiente educacional reforçador é extremamente importante. Mas qual é
a vantagem educacional disso? É lógico que pode ter, é lógico que tem. O laboratório sempre vai ter uma vantagem educacional, mas eu tenho que entender ele como uma estratégia didática, não como uma estratégia de meramente tornar um ambiente educacional reforçador. Beleza? E aí, o Skinner vai entrar na discussão sobre os comportamentos que são implementados pela agência educacional. Ele fala que existem duas grandes categorias. Tá? O que ele vai chamar de habilidade e o que ele vai chamar de saber. A habilidade está mais vinculada a repertório motor, tá? E o saber a um desempenho verbal. Tá? Então eu sei que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, isso é um responder verbal. Tá? Eu sei tocar piano, eu digo de uma habilidade, eu tenho a capacidade de tocar piano. Tá? Eu não vou entrar tanto nesse mérito, porque está bem detalhadinho, que nessa parte ele não escreveu grandes de forma muito das mais problemáticas. Mas a discussão vai recair dentro dessa lógica de habilidade para a parte motora e a parte do saber, uma lógica verbal, a minha capacidade de saber falar sobre história, de saber resolver uma equação matemática, tudo diz de um responder que tem como consequência o efeito sobre o outro, repertório verbal. Tá? Esse é um conteúdo mais curtinho, o vídeo vai ser bem menor dessa vez, foi bem menor dessa vez. E é isso, pessoas, ficamos por aqui. Para aqueles que não forem ter mais vídeos comigo, estamos aí para o que vocês precisarem, tá? Mesmo não fazendo disciplina. Um abraço, ficamos por aqui.